Olá, meus queridos, que bom nós estamos aqui reunidos nesse domingo para darmos continuidade à série A Bíblia de A a Z. Estamos falando agora sobre os profetas. Muito legal, né? Muito importante esse momento de falar sobre os profetas. Que chamado incrível, né? O chamado do profeta. E nós falamos ali sobre Jeremias e continuaremos hoje falando no livro de Lamentações, que é um livro escrito por Jeremias. No domingo passado nós estudamos a mensagem, um dos aspectos mais importantes da mensagem do livro de Jeremias. Aquele profeta que começa o seu ministério profético no reinado de Josias. Josias era o rei no 13º ano do reinado de Josias. Jeremias começa o seu ministério profético. E é muito importante para a mensagem de hoje que nós saibamos isso, que nós tenhamos isso em mente. Ele começa o seu ministério profético naquele momento em que Israel finalmente tem um rei muito bom, o rei Josias. Que rei bom! O rei que promove uma reforma não apenas política, mas principalmente religiosa, para fazer com que o povo viva de acordo com a palavra de Deus. Ele era bem intencionado, não é? Tanto que ele pega a palavra de Deus, coloca até como lei civil. E tem a importância disso aí, é que todos conheceram a palavra de Deus, o livro da lei, como é chamado, e posteriormente nós chamamos esse livro de Deuteronômio. E todos conheceram aquele livro lá e passaram, por força da lei, a viver de acordo com a palavra de Deus. Aí Deus fala por meio de Jeremias para aquele povo que estava por força da lei, vivendo de acordo com a palavra dele. E nós vimos, Deus fala com o povo uma coisa incrível. Você tem agora um rei muito bom, um rei que faz uma reforma religiosa para que o povo viva de acordo com a palavra de Deus, faz a lei civil, ser a lei religiosa, e o povo passa a viver ali de acordo com a lei de Deus. Aí parece que todo mundo se comporta assim, bem certinho, está todo mundo se comportando bem certinho. Aí Deus usa o profeta Jeremias no reinado de Josias para dar uma mensagem para o seu povo. E uma pessoa desavisada poderia achar assim, olha, já que todo mundo está sendo forçado a agir de acordo com a palavra de Deus, Deus deve estar absolutamente feliz. Já pensou que legal? Tem alguém forçando o povo a agir. Você só pode fazer assim, você não pode fazer isso, você deve isso, aquilo. Deus deve estar feliz. Só que a mensagem de Deus parece que não é bem assim, não. Lá em Jeremias capítulo 3, verso 10, conforme nós vimos, Deus diz assim, apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Na verdade, no lugar da verdadeira adoração, havia o quê? Rituais vazios e sem sentido. Pessoas se comportavam exteriormente como a palavra de Deus dizia, mas o coração delas não estava inclinado para o Senhor. Parece que no lugar de sacerdotes verdadeiramente guiados pela vontade de Deus, só havia religiosos guiados pelos seus próprios interesses. Meu Deus, eu acho que o povo olhava para um lado, olhava para o outro lado, e só via pessoas em busca das bênçãos do Senhor, mas parece que não tinham muito interesse no abençoador. Que realidade terrível essa, em que a hipocrisia toma conta do povo de Deus, e a igreja não passa de um lugar de hipócritas, em que as pessoas se comportam como acham que deveriam se comportar, mas o seu coração não era inclinado para Deus. Deus deixa claro aqui que o que importa é a transformação de dentro para fora. Se alguém exige um comportamento seu, como aconteceu lá em Josias, isso de nada vale para o Senhor. O que vale é a transformação de coração que se exterioriza em um comportamento. O comportamento correto é o que Deus quer, mas não como imposição exterior, mas sim como manifestação de um espírito recriado, de um coração recriado. As Escrituras dizem: eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. As Escrituras dizem que Deus é capaz de nos transformar, e isso é o verdadeiro cristianismo.
Será que vemos isso ainda hoje em dia? Será que vemos aí, hein? Pessoas que têm um evangelho em que Cristo não está no centro, mas a própria pessoa está no centro. Às vezes, muitas músicas, até do louvor, de alguns louvores, as músicas têm como letra a enaltecimento da pessoa e não de Deus. Eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. Que agrupamento de autoajuda é esse? Quando a manifestação religiosa genuína é aquela que enaltece o Senhor, para que por meio dele nós possamos verdadeiramente mudar e o nosso comportamento não será mais o de hipócrita. Não basta estar na igreja, meus queridos, não basta. Já tem a grande frase que diz que o fato de você estar na igreja não faz de você um cristão, não faz. Assim como o fato de você estar numa garagem não faz de você um carro, não faz. A transformação é de dentro para fora. Bom, Josias, esse rei, morre, assume o filho dele, Jeoaquim, não é? Aí nós vimos que quando ele assume que a imposição externa sai, aquele povo volta a se comportar de forma absolutamente contrária à vontade de Deus, né? Começa a idolatrar outros deuses. Eu até disse uma coisa representativa que nós vemos da decadência, inclusive no comportamento do povo de Deus. Quando saímos de Josias para o seu filho Jeoaquim, Josias morre, o filho assume o trono, nós entendemos isso na diferença de postura que teve o rei Josias quando foi exposto às Escrituras e quando teve o seu filho, o rei Jeoaquim, quando foi exposto às Escrituras. As Escrituras, o que é que nós vimos? Nós vimos que quando Josias foi exposto às Escrituras, ele rasga a própria roupa, em arrependimento, por ter uma conduta, um comportamento, um coração tão afastado do Senhor, rasga a própria roupa e muda o seu coração. Quando nós vemos que quando o seu filho posteriormente, quando Josias morre, o filho assume o trono, Jeoaquim, quando ela é exposta às Escrituras, e no lugar de rasgar a própria roupa, ele rasga as Escrituras. Rasga as Escrituras e as joga ao fogo. O povo, no reinado de Jeoaquim, volta à forma como era antes, e aí, mais uma vez, se aplica aquele que é, como eu sempre digo aqui, o princípio mais aterrorizador de todas as Escrituras, de toda a Bíblia. Se a Bíblia tem um princípio, eu sempre digo isso, que a gente deve tremer diante dele, ter um pavor diante dele, é pior do que qualquer coisa mais aterrorizante que você possa imaginar, é esse princípio aqui, que está em todas as Escrituras, que diz assim, né? O Senhor respeita as nossas escolhas. Que coisa aterrorizante. Não é aterrorizante? O Senhor respeita as nossas escolhas. Se você escolher se afastar do Senhor, Ele respeita a sua escolha. Ele não força que você viva na presença dEle. Ele está inclinado para lhe resgatar, para estar com você o tempo todo. Mas se você não quer, Ele respeita. Isso aconteceu, inclusive naquele momento, com o povo de Deus. O povo se afasta do Senhor mais uma vez. Já estava de coração não convertido totalmente. E com a morte do rei Josias, quando as leis mudam, aí é que coisa vira uma bagunça total. E é aí que, nesse reinado de Jeoaquim, uma das coisas terríveis, mais terríveis, acontecem ao povo de Deus. O povo tinha se afastado totalmente. E é no reinado de Jeoaquim, meus queridos, que o rei mais poderoso da Babilônia, Nabucodonosor, sitia Jerusalém. Ali o exército da Babilônia chega e fica ao redor da cidade de Jerusalém e espera o povo ficar sem comida, espera o povo ficar sem água. Quando a situação está crítica, aquele exército da Babilônia invade Jerusalém e leva consigo todas as pessoas mais talentosas de Jerusalém. Inclusive, uma dessas pessoas que ele leva nesse momento é Daniel. É nesse momento que Daniel vai para a Babilônia e leva todas essas pessoas. Bom, meus queridos, o próprio rei Jeoaquim é levado também.
levado como vassalo. Fica lá por 3 anos, até que ele se rebela contra Nabucodonosor. Isso está lá no capítulo 24 do 2º livro de Reis. E ele é levado, se rebela e morre. O rei morre, Jeoaquim morre. Aí assume o seu filho. Aí não é mais Jeoaquim, é Joaquim, esse nome que a gente conhece mais, né? Aí o filho de Jeoaquim, que é Joaquim, assume, se torna o rei do povo judeu. Joaquim, que também é chamado de Jeconias, ele assume o reino lá do povo de Deus, se torna rei de Judá. Veja bem, essa pessoa aqui vai ser importante para a mensagem de hoje. Joaquim, ele assume o reinado depois da morte do seu pai Jeoaquim, e o seu reinado tem 3 meses. Joaquim assume o reinado, o seu reinado tem 3 meses. Por quê? Porque Nabucodonosor invade novamente Jerusalém e leva como prisioneiro o rei Joaquim. Ele se rende e é levado por Nabucodonosor. O reinado do rei Joaquim tem 3 meses, e o ato mais importante desse reinado é a rendição dele a Nabucodonosor. Vamos ver uma coisa que aparentemente é ruim, simples, um rei sem importância. Vamos entender a importância disso para o povo de Deus, como Deus age. Como o rei Joaquim, que é levado como prisioneiro, não tinha filhos, quem assume o reinado lá é o tio dele. O tio dele, que é Zedequias, assume o reinado. E Deus, isso Jeremias vendo isso tudo, né? O profeta Jeremias, que tinha vivido com o rei Josias, que queria algo fantástico. E ele vendo a decadência, as coisas acontecendo. E Jeremias olhando aquilo, meu Deus, como pode? Como pode tudo isso? Como pode essas coisas acontecerem? Aí Jeremias tem a palavra do Senhor e diz para o tio de Joaquim, que assumiu o reinado, diz para ele se render. Aí ele não se rende, ele enfrenta. Aí talvez nós tenhamos aqui uma das passagens mais tristes, no sentido de ser uma crueldade. Se você for ler o Antigo Testamento, eu acho que o ponto máximo da crueldade está aqui nesse momento, que é o que a Babilônia faz com esse rei aqui, Zedequias. Se fosse um filme, ele não passaria na sessão da tarde, porque, olha, ele é torturado, esse rei. Seus filhos são mortos na frente dele, e ele depois é morto. Isso fala lá em Jeremias, no capítulo 52, mas no 2º livro de Reis diz assim, 25:7, diz assim, executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram os seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Aí você veja bem, quem é o rei do povo de Deus agora? Não tem mais rei. Zedequias é morto com seus filhos. Cadê a promessa do Senhor de dar um resgatador na linhagem de Davi? Cadê? O reino do norte já havia sido dizimado. E esse rei do sul aqui, o rei estava preso lá, o Zedequias morto com seus filhos, e quase ninguém restava mais em Jerusalém. Aliás, Nabucodonosor havia destruído a cidade de Jerusalém. O templo que representava a relação do homem com Deus havia sido destruído. Não havia mais pedra sobre pedra. O ouro havia sido levado. O bronze havia sido levado. Era uma ruína total. E lá estava aquele profeta, homem bom, homem de Deus, Jeremias, que havia começado o seu ministério profético com toda a esperança do mundo, sobre a égide do rei Josias, um homem que queria implementar a vontade de Deus, e agora estava ali, Jeremias caminhando na cidade de Jerusalém, só ruínas.
É importante, meus queridos, que eu tenha dito isso até agora para que vocês entendam o pano de fundo histórico em que este homem escreve o livro de Lamentações. Ele escreve esse livro lamentando, chorando, caminhando sobre as ruínas de Jerusalém, chorando sobre as pedras que ficaram. Aquele homem que havia vislumbrado a possibilidade no seu ministério de ver a implementação da palavra de Deus no meio do seu povo, olhava para um lado, olhava para o outro, só via ruína. Ele havia experimentado e vivenciado a consequência de uma série de decisões desastrosas tomadas por uma sucessão de reis. Decisões têm grande poder. Já pensaram sobre isso? Para o bem e para o mal. O que decidimos tem grande poder. E Jeremias estava com o coração quebrado. Ele sofria, não por algo que ele estava passando, mas por algo que o povo que ele amava estava passando. Jeremias sofria pelo que poderia ter sido para o povo de Deus, e não foi graças às decisões que eles tomaram. Isso é uma mensagem seríssima para todos aqueles que se envolvem no ministério. Seríssimo, qualquer área do ministério. Todos nós temos um ministério, todos nós temos o ID, temos que fazer Jesus Cristo conhecido para os outros, e todos nós, como Jeremias, sofremos. Isso é a razão central do livro de Lamentações, está nas Escrituras, para entender como se dá esse sofrimento pelo que passamos. Por que sofremos? Porque vimos pessoas, às vezes, que ministramos a elas, se não por dias, por meses, às vezes por anos, e elas se afastam do Senhor. Vimos pessoas, às vezes, que estão engajadas na igreja, tendo uma vida correta e tomam decisões erradas, se afastam do Senhor. E o que a gente faz? Sofre. Se você exerce a sua função de cristão, saiba, você, como Jeremias, sofrerá. Sofrerá. Haverá momentos em que seu coração estará quebrado, porque você olha, às vezes impotente, diante daquela vida que poderia estar totalmente diferente, mas por decisões que ela tomou, está absolutamente desastrosa. E nós sofremos como sofreu o profeta Jeremias. Veja a beleza que há no livro de Lamentações, no início do livro de Lamentações. Se vocês puderem, abram as Escrituras no livro de Lamentações. Vamos ver o que aquele homem que havia passado por aquilo tudo, começado o seu ministério no 13º ano do reinado de Josias, onde tudo parecia que seria bom, que a palavra de Deus seria estabelecida no coração do homem, e agora ele vê o quê? Esse desastre. Aí ele escreve em Lamentações 1:1. Olhe só, como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. E não era apenas uma cidade, né? Jerusalém, cidade de Deus, era parte do plano de Deus. Conforme eu disse, o choro de Jeremias não tinha nada a ver com ele mesmo, era um choro daquele que se preocupava com os outros, que seu sentimento estava no problema que estava acontecendo ali, na execução do plano de Deus. As lágrimas de Jeremias são as que caem porque ele se importa com os outros. Assim são as nossas lágrimas, né? Não há ministério, meus queridos, sem esse sofrimento. E como podemos entender essas lágrimas? Como Deus entende essas lágrimas? Essas lágrimas que há em todo o ministério, quando sofremos pelos outros,
quando eles se afastam do Senhor, estão com a vida destruída por decisões erradas que tomam. Como é que nós entendemos essas lágrimas? Lágrimas essas que são encontradas em todas as Escrituras. Se você olhar, por exemplo, Paulo falava das lágrimas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 4. O que é que ele diz? O que é que São Paulo escreve? Olha, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Que lágrimas são essas e qual o sentido disso no ministério? Como devemos encarar essas lágrimas? Como podemos suportar estas lágrimas? Aí é que nós vamos passar a entender agora, a partir desse momento do nosso bate-papo de hoje, o real significado para Deus dessas lágrimas, que são lágrimas como as de Jeremias. Não são lágrimas por superficialidades, problemas pessoais, são lágrimas pelos outros, porque o plano de Deus não se realiza nos outros. O salmista, lá no capítulo 56, verso 8, ele nos dá um alento, uma indicação, uma pista muito interessante dessas lágrimas, de como entender essas lágrimas. Olha só o que ele diz aqui. Isso, Davi, chorando, ele diz assim: registra tu o meu lamento. Interessante, né? O livro que estamos vendo é Lamentações. Aí nós temos aqui Salmos. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Como é? Essas lágrimas que derramamos, como Jeremias derramou as lágrimas dele, são recolhidas pelo Senhor em um recipiente, em um odre? Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. O Senhor recolhe essas lágrimas em um recipiente. Ele já tem ciência dessas lágrimas. Nos momentos em que essas lágrimas estão caindo, o Senhor as está recolhendo. Nos momentos de sofrimento porque passamos, Deus está ali conosco. Ele se preocupa com a gente e o nosso sofrimento não é em vão. É por isso que em Salmos 126, capítulo 5, as Escrituras dizem assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Meus amados, Deus é fiel. Deus é fiel e mesmo quando passamos pelos momentos mais obscuros da nossa vida, Ele está ali. Ele está conosco. Ele está recolhendo as nossas lágrimas. Ele tem uma saída. Mesmo que não possamos ver a saída, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Você veja naquela época lá, de Jeremias, o rei, como eu falei para vocês, Zedequias e seus filhos estavam todos mortos. Zedequias foi torturado, tanto psicologicamente, os filhos foram mortos na sua frente, ele foi cego, depois foi morto. A linhagem de Davi estava interrompida. Então, as pessoas devem ter pensado, agora pronto, a palavra de Deus, de que o Redentor viria pela linhagem de Davi, acabou-se. O rei Zedequias morreu, os filhos dele morreram, não tem mais rei, e agora? Acabou-se, a palavra de Deus não é verdade. Será que alguém pode ter pensado assim? Tinha sim, né? Alguém tinha pensado dessa forma. Mas mesmo quando tudo parece impossível, se Deus falou, vai acontecer. Mesmo quando não vemos saída, devemos crer, porque Deus é fiel. E às vezes, para não dizer muito frequentemente, a resposta de Deus vem dos lugares que menos esperamos. Não é verdade? Você vai fazer uma coisa, você acha a resposta de Deus vem de um lugar que você menos espera. E neste caso aqui, onde ninguém esperava, a resposta de Deus tem um nome: Joaquim, o rei. Se lembra do rei? Que foi preso na Babilônia, ficou lá
Botaram outro no lugar dele. Aquele rei cujo reinado foi de 3 meses. Se lembra que eu falei dele? O ponto alto do reinado dele foi qual? Render-se ao inimigo. Render-se ao inimigo. Ninguém dava nada por ele, né? Rei frouxo, rei covarde. Não é? Era exatamente ele, esse homem, sem grandes coisas a mostrar no seu currículo de rei, que seria a resposta para o cumprimento da palavra de Deus. Lá em Jeremias capítulo 52, do verso 31 a 34, nós lemos sobre a libertação de Joaquim. Aquele homem que estava preso durante todo aquele tempo foi libertado quando Nabucodonosor não era mais o rei da Babilônia. O rei da Babilônia já era outro, Evil-Merodach, era o rei da Babilônia. No primeiro ano do reinado desse novo rei da Babilônia, ele liberta aquele antigo rei do povo de Deus que havia estado preso por 37 anos. 37 anos. Um homem que assume o reinado, reina por 3 meses, tudo o que faz é se render ao inimigo, vai preso por 37 anos, é liberto pelo novo rei da Babilônia, e é ele que faz com que Deus cumpra a sua palavra. Tanto é assim que esse homem está lá na genealogia de Jesus. Se você for lá para Mateus, o início da biografia de Jesus, não é? Os evangelhos têm 4 biografias: Mateus, Marcos, Lucas e João. São biografias de Jesus. No início da biografia de Jesus, em Mateus capítulo 1:11, o que é que diz? E Josias gerou Jeconias. Jeconias era o outro nome de Joaquim. E seus irmãos no templo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. E assim ele dá linhagem para Davi, fazendo com que a palavra dele, de que o Messias viria pela linhagem de Davi, seja cumprida. Ainda quando não há saída, fique tranquilo, você não vê saída, Deus tem a saída. Não é como você quer, muitas vezes. Deus não é o gênio da lâmpada. Senhor, eu estou sem carro, me dê por favor um carro tal, da cor tal, do modelo tal, que seja não sei o quê. Deus não é o gênio da lâmpada. Não é. Deus é aquele que sabe o que é melhor para a gente, mesmo quando nós não sabemos. Só o Senhor e mais ninguém, nem mesmo o dinheiro, poder ou a fama, só o Senhor nos dá verdadeira esperança para este mundo que é tão fragmentado e sem sentido. Quando nós nos deparamos com os problemas e dizemos, e agora? Se não for pelo Senhor, meus queridos, desista. O próprio Jeremias, quando passava por aquilo tudo, não via saída, não via alternativa. O projeto dele, a vivência dele era o quê? Ver a palavra de Deus. Ele não via como aquilo ia sair dali. E o que é que Jeremias escreve diante daquilo tudo? Jeremias 3, 21 a 23, ele diz, olha: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Ele tá caminhando ali, lembro do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. É a esperança, só ela, no Senhor, nada mais, só a esperança no Senhor, é que nos faz saber, meus amados, que as lágrimas de hoje, que nos faz saber, não é que nos faz achar, nos faz pensar, nos faz considerar, é a esperança no Senhor que nos faz saber que as lágrimas de hoje serão alegria amanhã.
Salmos, a segunda parte do verso 5 de Salmos 30, tem a famosa passagem que diz, né? O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E essas lágrimas, que são lágrimas de Jeremias, que choramos pelos outros, são recolhidas pelo Senhor, Ele está conosco. E isso nos dá a esperança de que um dia essas lágrimas não serão mais derramadas. Haverá o dia em que nós não derramaremos mais lágrimas. Lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, as Escrituras dizem: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E é interessante que quando você lê esse verso, que é 21:4, e você lê o verso posterior a ele, ele diz assim, ó: aquele que estava sentado ao trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. Eu estou fazendo novas todas as coisas. É a esperança do futuro melhor, do futuro diferente, em que as dificuldades não mais existirão, em que as lágrimas não mais serão derramadas, que nos dá a capacidade de suportar esse sofrimento que todos nós temos, de ver o nosso irmão se afastando do Senhor, quando poderia estar numa vida muito melhor, muito mais tranquila, com paz interior, se aproximasse dele. É a esperança de um grande jogador de futebol americano. Essa passagem da vida dele é interessantíssima. Ele era um cara assim fabuloso, um grande atleta, e o pai era cego. O pai era cego, mas por ser o pai, levava o filho toda a vida para o jogo. Pai cego, né? E a carreira dele normal, de sucesso, e o pai ia todo o jogo, e o pessoal achava interessante porque ele gostava de estar lá, na emoção, mas ele não via o jogo, era cego. Tal, e o tempo passou, o pai foi e faleceu. Normal, faleceu. Quando ele faleceu, aí vem essa coisa interessante, né? Esse jogador era cristão, tudo, aí o técnico chamou o jogador e disse assim para o jogador: olha, nós vamos ter um jogo amanhã, um jogo decisivo. Eu quero dizer que você vai ficar em casa, descansando, no seu luto, que seu pai faleceu. Tal, normal dizer isso, não é? O pai acabou de morrer, o cara tinha um jogo, o técnico chegou para ele, embora fosse um jogo muito importante, dispensou da convocação para ele não jogar. E esse jogador aí fez a coisa curiosa, ele disse: não, eu quero jogar. O pai tinha acabado de morrer, eu quero jogar. E ele foi jogar. E nunca se viu ele jogar tão bem como naquele dia. Foi impressionante. Ele jogou melhor do que todas as vezes que ele tinha jogado. Aqueles momentos em que a pessoa se destaca totalmente e a imprensa automaticamente hipertrofiou, colocou a lupa sobre aquela situação. Como é que o pai acabou de morrer, ele vai jogar e joga melhor do que todas as outras situações? Aí foram entrevistá-lo e ele disse aquilo: eu joguei bem assim porque pela primeira vez meu pai pôde me ver jogando. Estava no céu, o Senhor tinha curado a sua cegueira, ele não tinha mais cegueira, no céu não há mais cegueira, não há mais sofrimento, não há mais lágrimas. Pela primeira vez, aquele pai cego que acompanhou o filho a vida toda, o Senhor teria permitido que ele visse o seu filho jogando. Meus queridos, é nessa esperança da nova criação, é a única que temos, na esperança de fazer todas as coisas novas, é que entendemos que a nossa passagem aqui é rápida, sabe? Que a vida é passageira, que passamos a olhar para as coisas da perspectiva da eternidade. Agora, essa esperança, eu tenho de dizer a vocês, ela não é para todos. Essa esperança é para uma elite. A elite que é formada por aqueles que creem. A passagem para essa nova esperança é uma pessoa, se chama Jesus Cristo.
Essa é a verdade. Se estivermos nele. Engraçado que Paulo descreve o cristão assim: aqueles que estão em Cristo. Se estivermos nele, seremos levados a esse lugar. Se optarmos por não estar nele, a nossa decisão será respeitada. Depende unicamente de você querer. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos fazer entender que as lágrimas que derramamos quando vemos as pessoas se afastando do Senhor, que o sofrimento que temos quando vemos que tantos escolhem não seguir o teu caminho, não são lágrimas nem sofrimento em vão, Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que essas lágrimas são colecionadas, que nos dão estímulo para continuar nesta nossa tarefa de tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que querem. Muito obrigado, Pai, por entender as nossas limitações e enviar o Seu Espírito para que possa nos consolar e nos ajudar a suportar o sofrimento inerente ao ministério, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer entender que as lágrimas são passageiras. Haverá um momento em que o Senhor as enxugará todas e não mais haverá sofrimento. Mesmo se em algum momento da vida de cada um aqui nós estivermos passando por uma situação e olharmos para um lado, para outro, muito obrigado por nos ensinar duas coisas. Uma, que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco para nos ajudar e que o Senhor dará a saída. E a segunda coisa, que essas lágrimas não são para sempre, haverão de parar. Os problemas ocorrem, mas graças à esperança que temos em Ti, Senhor, sabemos que eles não são permanentes, mas sim temporários. Olhamos para a frente e vemos a esperança. Assim como Cristo, ao olhar para a cruz, não viu a cruz, mas viu o que estava além dela, que era a vida eterna ao lado do Pai. Nós devemos fazer o mesmo. Ao olharmos para os problemas, as dificuldades, ao olharmos para a cruz, não devemos parar a nossa vista na cruz, mas entender que ela é um sentido para o que virá depois, que é alegria e regozijos eternos, que só são encontrados ao lado do Pai. É por isso que no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, todos nós aqui, em uma só voz, dizemos amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.